Olá pessoal, meu nome é Diogo Costa e no vídeo de hoje vamos mostrar como conseguimos rodar C Sharp e React no mesmo projeto, na mesma solução, na mesma IDE, que é o Visual Studio. O React é uma biblioteca JavaScript utilizada para criar interfaces ricas aí para os usuários, muito utilizada até mesmo no desenvolvimento de aplicativos. Aí a gente está falando do React Native, mas é uma tecnologia, um framework progressivo que usa e é muito utilizado aí no mercado para utilizar e melhorar as interfaces, né? Muito conhecido como o front-end das aplicações. E o C Sharp é uma das tecnologias mais utilizadas no back-end e, na realidade, em todas as áreas. Mas o fato é que é de desconhecimento público, e acredite, eu acabei ah, entendendo isso há pouco, por mais que às vezes eu explique em algumas lives, as pessoas não conseguem compreender como utilizar o React junto ao C Sharp dentro do Visual Studio, não precisando ter outras IDEs para a sua utilização. Então eu vou criar aqui um projeto, né, por mais que ele esteja aqui, eu vou carregar aqui para você poder. Então a gente vai colocar aqui, ó, React, tá aqui, ó, Spinete com react.js. Eu vou mandar avançar, vou colocar aqui React exemplo, que é o nome do nosso projeto. Aqui também tem a solução, eu não vou modificar, e aqui está o local onde você pode salvar aí o teu projeto. Então, vou clicar aqui no próximo. Esse é o framework relacionado ao C Sharp, do qual foi a linguagem que eu selecionei. Então, qual é o framework que a gente vai utilizar? A gente pode utilizar o 5, 3.1 e o 6, que é o último que foi lançado aqui. Também nós temos o configurar para HTTPS, então a gente já deixa ajustado e configurado isso. Trabalhinho a menos para a gente. Então vou mandar criar. O projeto já foi criado, então as bibliotecas foram baixadas, tudo o que foi necessário para a gente poder executar a nossa aplicação. Antes da gente olhar aqui cada um dos arquivos, talvez os arquivos importantes e necessários, eu vou clicar aqui para rodar, né? Aqui, ou se você apertar F5 aí do seu teclado, você consegue executar a sua aplicação. E até então, a gente não viu aqui se o código é C Sharp, se o código é React, como é que funciona, mas o cara que conhece React, ele tá ali falando, e o NPN? Então, vamos olhar aqui, ó. Quando eu dei um play, a aplicação começa a rodar. O .NET viu, na verdade o Visual Studio viu, que na minha máquina está instalado o Node aí na versão 14.15.5. E aí então ele executa o npm para restaurar as dependências do projeto do React. Esse projeto que vai, na verdade, ó, se você olhar um pouco, não, você não vai conseguir ver mais porque eu estou bem na frente. Vamos alterar aqui a minha posição agora, para você poder acompanhar aqui. Ih, deixei aqui em cima. Você vai. Já foi. Já acompanhou. Não deu para acompanhar. O que que acontece? A cada momento, o Visual Studio aqui embaixo, eu não vou passar o mouse em cima, senão a minha barra de tarefas vai aparecer, mas ele vai falando cada qual ele está instalando. Ah, as digitações do TypeScript foram instaladas com sucesso e assim por diante. Né? Na realidade, ele vem mostrando aí o status de cada instalação das bibliotecas do NPM, que está dentro do NPM, para poder rodar o React aqui dentro da nossa, do nosso projeto. Você, mais do que ninguém, programador React, sabe que o NPM é com o processo do NPMI, né, onde ele faz as instalações, ele demora um pouquinho para fazer aquela primeira rodagem dele. Então ele vai baixar tudo isso para assim poder rodar nossa aplicação. Eu não vou parar o vídeo, eu vou aguentar um pouquinho aqui e conversar um pouco mais com vocês relacionados a isso. Por que que a gente está falando sobre React, sobre C Sharp? São tecnologias muito utilizadas no mercado. Outra coisa, os programadores de cada tecnologia muitas vezes não interagem
e, de certo, até mesmo, alguns tentam se afastar e não estudar outra tecnologia, visando, tipo, não, isso é front e isso é back. Na realidade, o C Sharp, ele é multi, é muito mais coisas que isso. Aí a gente vai entrar sobre esse assunto em outros vídeos. Mas, levando em consideração de modo frio, se a gente olhar para esse cenário, sim, o React vai ser em uma camada front-end e o C Sharp numa camada back-end. Mas o ponto importante é saber que nós podemos utilizar dentro do Visual Studio, que é uma das IDEs. Eu não quero falar que é a melhor, porque eu nunca utilizei todas as IDEs de desenvolvimento de sistemas. Mas das quais eu utilizei, eu posso dizer que é a melhor. Ó, abriu aqui já. Que é a melhor. Tá aqui. Ele está falando que está fazendo um launch aqui do SPA Proxy e ainda está rodando. Vamos deixar, vou deixar ele realizar, sabendo que essa primeira execução ela realmente sempre é mais demorada, é normal em quase que todas as aplicações e desenvolvimento que a gente vai desenvolver, né? Todos os projetos ali. E voltando ao que eu estava falando, porque como abriu o navegador, eu puxei ele para cá para vocês continuarem acompanhando o progresso. Então, o ponto importante aqui é que essas tecnologias, os desenvolvedores, eles muitas vezes eles não interagem entre si, achando que não dá para elas interagirem, e na realidade dá. E ela é tão intrínseca, ela é tão fácil a adaptação uma a outra que, vamos ele falou que vai, quando o proxy estiver atualizado, ele vai fazer um launch, ok, automaticamente. Vamos aguardar. Eu só vou diminuir aqui para a gente poder ver que está no mesmo processo. Enquanto ele está aqui decidindo se vai ou não, né, eu vou fazer um processo aqui, onde a gente vai manter os dois. Quando ele terminar, e nisso eu vou, cadê? Vem para cá. Aqui, eu vou trazer para cá, ó, vou até arrastar um pouquinho mais, que a gente já começa a ver esses arquivos aqui que estão nesse projeto. Por exemplo, o nome do projeto, a solução aqui, React externo. E aí nós temos, para quem é desenvolvedor C Sharp, já conhece as peculiaridades de pastas, arquivos. Opa, o NPM aqui ainda rodando e rodando mais. Ver se eu consigo deixar em algum lugar aqui pra gente. Só vou jogar aqui para cima, ó. Certo? E aqui a gente volta para cá. E aí o que acontece? Vou permitir, ou seja, a primeira vez que eu estou utilizando, acho que o Node, depois da atualização aqui do meu Windows. Então, por isso ele está fazendo como se eu nunca tivesse executado o Node. E aí, ó, o Weather Forecast é um arquivo. Deixa eu abrir eles aqui para você. É um arquivo comparado a uma model, tá? Onde a gente tem aqui as propriedades do Weather Forecast. Por quê? Porque se a gente for olhar aqui a controller, que é chamada Weather Forecast Controller, vou dar 2 cliques aqui, um, ela já tem um, um template padrão que segue aí o .NET de versões anteriores, onde basicamente a gente tem a chamada de como se fosse uma API, a chamada de um serviço. E dentro dele nós conseguimos randomicamente. Então você vai ver aqui, deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá. Você vai ver aqui em inglês, né, algumas qualidades do tempo, se está muito quente, se está muito frio, se está morno. E aí é como se você tivesse no teu serviço fazendo uma requisição e pegando as respostas. Ei, como é que tá o tempo? E aí aleatoriamente ele traz algumas, não é temperatura, mas o weather, me fugiu agora. Tempo, né? O clima. Ó. Então ele vai pegar alguns climas ali.
pra gente. Legal, enquanto isso aqui, por mais que esteja rodando de novo, eu não sei porque ele tá rodando de novo, até porque... Não, é como se ele tivesse rodado outra vez, mas eu não vou dar sim não para aqui, porque na realidade se a gente olhar aqui para trás, ó, ele compilou com sucesso e ele já tá rodando na porta. E se a gente olhar lá atrás, ó, desde quando eu comecei a mostrar os arquivos e vou continuar mostrando, ele já subiu o nosso projeto, tá? Então tá aqui o projeto, ó, home. Vamos no fetch data. Fetch data é o quê? O nosso React executou como se fosse uma chamada, uma API, só para que vocês possam entender, e trouxe os dados, que é o que a gente vai ver agora. Esses dados é esse serviço aqui que eu mostrei para vocês, ok? Só que toda essa aplicação do React está aqui dentro da pasta Client App. E agora a galera que é do React vai ter total facilidade para compreender aqui os conceitos e os arquivos que vão estar aqui, né? Então aqui no screen, então você tem aqui um service worker. Eu dei 2 cliques aqui, então agora eu vou fazer o contrário, eu vou puxar mais para cá para a gente poder ver mais os arquivos aqui, ó. Olha o app. Eu tô abrindo aleatoriamente aqui, né? Porque a gente não vai fazer uma dissecação, mas eu quero te mostrar a estrutura que temos aqui para poder utilizar, né? Então, o setup proxy que estava sendo realizado, aqui o server work registration, para que a gente possa executar a nossa aplicação e ter aí os conceitos do PWA. Se você lembrar aí do nav menu para mexer com o seu menu, e isso são itens relacionados ao React, tá bom? E o próprio .NET, é que a gente fala .NET, normalmente todo esse ecossistema de programação, de desenvolvimento Microsoft, desenvolvimento aqui do C#, tá? Mas a gente sabe que o Visual Studio vai estar disparando aqui o nosso pipeline de compilação do nosso projeto, do nosso arquivo, do qual vocês estão vendo aqui. Agora eu vou abrir aqui o React por inteiro, né? O nosso projeto. Então, nós temos a home com algumas informações, nós temos o counter, né? Que a gente vai olhar já já. E o fetch que eu já mostrei para você. Então, a cada momento que a gente verificar o fetch, vou dar um F5 aqui, ele vai trazendo dados alternados, né? Tempo, clima. Ok? Então tá bom, ele tá rodando aqui. Vou abrir aqui pra gente olhar por fim. Aqui no screen. Nos componentes. Vamos olhar ali o counter, né? Então, só para que você possa se sentir confortável a utilizar React com C# dentro do Visual Studio, sem as dificuldades que as pessoas acham que vão ter. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, eu tenho certeza que agora você abre o Visual Studio, abre o projeto e não tem problema algum. Na realidade, pelo contrário, agora você pode estudar seja React, seja C#, ser um bom profissional nas duas tecnologias, desenvolver ótimas aplicações.